Agora apreciaremos a denúncia, processo 887754, é o item 12 da pauta, sob relatoria do conselheiro Durval Ângelo. Em razão disso, convido para participar da reunião a advogada Alice Ribeiro de Souza, que é representante do senhor Adicionaldo dos Reis Cardoso e das demais partes na denúncia devidamente identificadas na pauta. Eu passo a palavra ao conselheiro Durval Ângelo para o relatório. Boa tarde a todos e a todas. Senhor presidente, nós vamos apreciar o item 12 da pauta, processo 887.754, é uma denúncia, Câmara Municipal de Uberlândia, exercício 2013, e a denunciante Cláudia Aparecida Ferreira. Trata os autos de denúncia apresentada pela senhora Cláudia Aparecida Ferreira, residente no município de Uberlândia, em face da Câmara Municipal de Uberlândia, acerca das seguintes irregularidades praticadas pelo município. 1. Comprovação de despesas indevidas com verbas indenizatórias. 2. Comprovação de despesas questionáveis com diárias de viagens recebidas pelos edis. 3. Realização de despesa com ligações telefônicas de ex-presidente. 4. Cargos comissionados ocupados por servidores que não exercem atividade de chefia. 5. Realização de licitações direcionadas e com preços superfaturados. 6. Celebração do convênio número 002/2010 para promoção do projeto Hip Hop na Veia. 7. Ausência de interesse público na celebração do convênio 002/2012. 8. Celebração de convênio com a Associação Brasileira das Câmaras de Vereadores. 9. Acréscimo exclusivo de valor dos vencimentos de servidor sem justificativa. 10. Contratos vultuosos de publicidade. 11. Contrato com a TV Legislativa. Em 6/5/2013, foram os autos distribuídos à relatoria do conselheiro Sebastião Movécio, peça 1. Em conformidade com a análise técnica realizada pela 4ª Coordenadoria de Fiscalização dos Municípios, as folhas 66 a 76, o conselheiro relator à época determinou por via postal, consoante previsão do artigo 166, parágrafo 1º, inciso 2 do Regimento Interno do Tribunal, do presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, para que no prazo de 15 dias, conforme artigo 151, parágrafo 2º do Regimento Interno, encaminhasse a essa Corte a documentação arrolada nos itens 1 a 11 da parte conclusiva do relatório técnico, de folhas 73 a 76, peça 5. Em 1/8/2018, os presentes autos foram redistribuídos à minha relatoria, peça 7. Em atendimento à determinação deste tribunal, a então procuradora da Câmara Municipal de Uberlândia apresentou extensa documentação que foi juntada aos autos, folhas 98 a 106 e 111 a 121. E, em seguida, encaminhado à unidade técnica para exame e esclarecimento dos fatos noticiados. Encaminhado para a 4ª Coordenadoria da Fiscalização dos Municípios para análise, essa se manifestou, as folhas 127 a 146, pela prescrição da pretensão punitiva do tribunal quanto às irregularidades passíveis de multa e pelo dano ao erário decorrente de verbas indenizatórias irregulares pagas aos vereadores municipais nos exercícios de 2009 a 2012, no valor total de R$ 8.761.585,30. Em seguida, encaminhei o presente processo ao Ministério Público junto ao Tribunal para manifestação, nos termos do artigo 61, parágrafo 3º da Resolução 12/2008, peça 61. Após manifestação do Ministério Público junto ao Tribunal, determinei a citação dos responsáveis
para apresentação de defesa, EU, documentos acerca dos apontamentos constantes da peça inicial da denúncia. Com base no princípio da verdade material, determinei a juntada aos autos da documentação encaminhada extemporaneamente pelas procuradoras dos responsáveis e, imediatamente, a documentação seguiu para a unidade técnica se manifestar. Em nova manifestação, a unidade técnica entendeu que deve ser acolhidas as alegações da defesa com base nos entendimentos mais recentes dessa casa, no sentido de que não se mostra razoável exigir a devolução dos recursos recebidos pelos vereadores da Câmara Municipal de Uberlândia no período de 2005 a 2012, a título de verba indenizatória, destinados a custear despesas realizadas com a manutenção dos seus gabinetes. O Ministério Público de Contas opinou quanto à pretensão punitiva pelo reconhecimento da prejudicial de mérito de prescrição, conforme os artigos 110-E e 110-F da Lei Complementar Estadual número 102/2008, e quanto à pretensão ressarcitória pela extinção do processo, sem resolução do mérito, e o seu consequente arquivamento, devido à ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no artigo 176, inciso 3, da Resolução 12 de 2008, Regimento do Tribunal de Contas de Minas Gerais. É o relatório, senhor presidente. Pois bem, eu concedo a palavra à advogada Alice Ribeiro de Souza para apresentar as suas alegações por até 15 minutos, nos termos regimentais. Boa tarde a todos, boa tarde, senhor presidente, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais participantes. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade de estar me manifestando aqui nesta tarde e quero aproveitar a ocasião para elogiar de maneira efusiva o atendimento que o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais tem prestado a nós, advogados, nesse período de pandemia. São iniciativas salutares que vieram contribuir enormemente para a atuação dos procuradores, o que, assim, repercute de uma maneira muito favorável, junto principalmente aos jurisdicionados. Todas as providências que foram necessárias o tribunal tomou, a mudança para esse sistema eletrônico, a maneira cortês e ágil com que nós, procuradores, temos sido todos atendidos, é motivo, assim, de muita satisfação, e eu não poderia deixar de passar essa oportunidade sem fazer expressamente essa minha menção de elogio e de agradecimento à conduta que o tribunal adotou. O caso que está sob julgamento nesta tarde, eu quero me manifestar sobre 3 aspectos que eu considero importantíssimos para a melhor solução do processo. Primeiramente, embora a unidade técnica tenha dito que se trata de questão ultrapassada, porque o primeiro relator não deu o encaminhamento solicitado na minha primeira manifestação como procuradora da Câmara de Uberlândia, eu gostaria de ressaltá-la pela gravidade que, ao meu ver, a situação encerra. Trata-se da alegação de nulidade que foi feita desde a primeira manifestação, tendo em vista a fraude cometida na denúncia. Desde a primeira manifestação, a Câmara alegou e provou, a documentação está às folhas 111 e 112, que a pessoa supostamente denunciante é alguém absolutamente incapaz, que foi vítima de um processo de interdição na comarca de Uberlândia, ocasião em que foi declarada a sua incapacidade absoluta e foi ela colocada sob curatela. O artigo 301 do Regimento Interno diz que a denúncia, para ser recebida, precisa estar devidamente acompanhada da qualificação e da documentação comprobatória acerca da pessoa que a faz.
O artigo 305, inclusive, diz que para que a denúncia vá adiante, é preciso que ela preencha esses requisitos de admissibilidade. Malgrado isso, a primeira relatoria desconsiderou a alegação, permitiu que o processo fosse adiante. Inclusive, nós temos aí também nos autos um pouco mais, nas folhas 111 e 112, o curador dessa pretensa denunciante, senhor Rubens Alves Pereira, ele se manifestou pedindo o arquivamento e extinção do processo, porque comprovadamente a denúncia não foi feita pela pessoa e nem por ele, né? Ele mesmo se referiu assim à total insegurança quanto quem teria sido o verdadeiro denunciante. Por que é que eu, como procuradora da Câmara, volto a tratar deste assunto? Me pareceu uma situação emblemática, porque eu penso que se essa moda vai adiante, nós estamos perdidos. Alguém pegou a documentação de uma pessoa absolutamente incapaz, interditada por ordem judicial, lançou o nome de maneira fraudulenta dessa pessoa como denunciante, e vejam só até onde nós chegamos com esse processo. Embora tenha havido sucesso no tocante ao esclarecimento da maioria dos tópicos da denúncia, a questão que continuou a caminhar, que é o problema do pagamento da verba indenizatória aos vereadores durante toda a legislatura 2009, 2012, nós chegamos aqui até este momento, então, com todo esse trabalho de vossas excelências, do Ministério Público do Tribunal de Contas, dos ilustres técnicos desse tribunal, do pessoal da Câmara Municipal de Uberlândia, que teve que reunir inúmeros, milhares de documentos, a minha participação durante todos esses anos no processo, por causa de um ato fraudulento. Então, eu gostaria, uma vez mais, de reiterar que esse processo, ele é nulo desde o seu nascimento, e que, caso não sejam acatadas as outras matérias que eu vou lançar doravante, que seja, então, apreciada essa minha alegação de nulidade, que foi feita desde a primeira oportunidade, porque se trata de um processo que nasceu por uma fraude escandalosa e vergonhosa. O segundo aspecto que eu quero ressaltar durante a minha manifestação, ele foi mais ou menos abordado já pelo Ministério Público do Tribunal de Contas, mas não no viés que eu considero o mais adequado, porque foi solicitada, se viesse a haver acatamento da preliminar, que o feito fosse extinto sem julgamento de mérito. Ao meu ver, o caso seria de extinção com julgamento de mérito, porque a prescrição ela é considerada matéria de mérito, já que ela retira, por completo, a possibilidade de manifestação acerca dos fatos controvertidos. A prescrição aqui no caso, ela acontece por causa de duas decisões do Supremo Tribunal Federal, que eu acho que são relevantíssimas. Uma é a do tema 899 das súmulas do tribunal, em que ficou decidido que a pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em decisões dos tribunais de contas, é prescritível. E a outra, a decisão que aconteceu no RS 636-886, em que o Supremo Tribunal Federal, sobre o rito da repercussão geral, ele entendeu que só é imprescritível a pretensão ressarcitória prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, em que está dito que o ressarcimento é imprescritível. O Supremo entendeu que essa imprescritibilidade só acontece quando houver a prática de ato doloso de improbidade administrativa, o que não é o caso nesse processo. Neste processo, houve o encaminhamento de toda a documentação solicitada pelo tribunal, a auditoria realizada
pela unidade técnica não constatou nenhum desvio de recurso, nenhum superfaturamento e nem mesmo nenhuma violação às leis municipais que dispunham sobre o reembolso de verba indenizatória aos edis. O que houve foi apenas uma compreensão resultante de interpretação jurisprudencial, né, em que os técnicos estavam entendendo que as verbas indenizatórias reembolsadas aos vereadores não teriam o caráter da excepcionalidade e que isso poderia caracterizar aumento indevido de subsídio. Porém, não é o caso, porque as verbas indenizatórias pagas por Uberlândia a seus edis, elas estavam disciplinadas em 2 ajustamentos de conduta e em 2 leis municipais diferentes, e então os itens reembolsáveis só poderiam ser aqueles indicados, né? Daí a repetição que o tribunal, pelo órgão técnico, acabou entendendo que não houvesse excepcionalidade, porque os itens se repetiam. Não se trata disso. Os itens se repetiam porque somente aqueles itens eram admitidos pelos termos de ajustamento de conduta. Então, como não houve comprovação de nenhum ato de improbidade administrativa, nenhuma conduta dolosa de nenhuma natureza, eu quero crer, né, que deveria incidir a espécie aqui, o julgamento do Supremo no RS 636-886, para reconhecer a prescrição com julgamento de mérito. Esse entendimento da prescrição ressarcitória, inclusive alinhando o entendimento do tribunal ao entendimento do Supremo, ele foi recentemente proclamado, né, em 2 recursos ordinários decididos no Pleno, o recurso 1066-476 e o 1077-095. Em ambas as ocasiões, o Pleno entendeu que deveria haver, né, um alinhamento do pensamento desse tribunal ao pensamento externado pelo Supremo sobre o tema. Por fim, eu queria também ressaltar, e à guisa de fortalecimento da convicção com que eu atuei nesse processo, que durante todo o tempo ficou demonstrado a boa-fé e a inexigibilidade de conduta diversa por parte dos edis que eu represento, né? E isso espelha a segurança jurídica com que nós esperamos que haja julgamento para esse caso. A verba indenizatória paga durante a legislatura 2009-2012, ela foi primeiramente ajustada num termo de ajustamento de conduta no ano de 2001, foi aprovado por lei municipal, Lei 7893. Em 2003, foram feitas algumas alterações no termo de ajustamento de conduta, então tem um segundo termo de ajustamento de conduta e uma outra lei municipal aprovando, Lei 8.279/2003, e depois, em 2005, no intuito novamente de atender as solicitações da Curadoria do Patrimônio Público da Comarca de Uberlândia, a Câmara de Uberlândia editou uma resolução, a Resolução 57 de 2005, inclusive aprimorando um pouco mais o processo de prestação de contas dos itens que eram considerados reembolsáveis pelo TAC. Então, assim, o último relatório da unidade técnica, ele conclui que não seria razoável exigir a devolução dos valores pagos aos vereadores depois de tantos anos, né, porque a legislatura encerrou-se em 2012, porque não há prova de nenhum ato de malversação de verbas públicas, e a essas alturas exigir tal prova estaria violando, inclusive, o contraditório e a ampla defesa, porque a maioria desses edis nem, hoje em dia, integram o parlamento. Mas a questão nem é só essa, porque, na verdade, não há o que ser comprovado. Os autos comprovam de maneira satisfatória que a prestação de contas que era feita mensalmente seguia
as regras dos termos de ajustamento de conduta, seguiam as regras das 2 leis municipais e também da resolução 057. Então, aí, né, eu acho que é até oportuno citar um entendimento desse tribunal que é de 2019, num recurso em que era relator o conselheiro aqui presente, Gilberto Diniz, em que o conselheiro entendeu o seguinte, que não ocorre dano ao erário se não existe prova de desvios de verbas indenizatórias e se o rito procedimental para a prestação de contas realizada seguiu as prescrições das normas municipais vigentes aplicáveis aos reembolsos. E esse é o caso exato, então, da Câmara de Uberlândia e desse caso que está em julgamento aqui esta tarde. Então, com esse derradeiro argumento, eu encerro, então, a minha manifestação, esperando, sim, que o processo seja julgado favoravelmente, no sentido de reconhecer a regularidade dos pagamentos feitos aos edis, sob a modalidade de reembolso de verbas indenizatórias, tendo em vista que foram obedecidas todas as prescrições legais pertinentes. Agradeço a atenção de os ilustres participantes, né, e devolvo então a palavra ao senhor presidente, apresentando a todos os meus votos de uma excelente reunião e uma excelente condução dos trabalhos nessa tarde. Muito obrigada. Pois não. Eu passo a palavra ao relator para o voto. Conselheiro, o áudio está fechado. Antes de mais nada, senhor presidente, agradeço as palavras da causídica, doutora Alice Ribeiro de Souza, dirigida a esse tribunal, especialmente aos seus servidores, que cumpriram, de alguma forma, o seu papel de bem servir ao público, né? E aproveito também para pedir vênia, para ler somente a conclusão do voto, pois ele já foi distribuído na íntegra para todos os pares. Consulto a advogada se haveria algum prejuízo para a defesa, se assim se proceder. Não, de modo algum, eu estou de acordo. Pode continuar, conselheiro. O nosso voto vai no sentido da defesa feita pela doutora Alice e respaldada também no que a unidade técnica e o Ministério Público manifestaram. Reconheço em prejudicial de mérito a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e, por conseguinte, julgo o processo extinto com resolução de mérito. Intime-se o denunciante os vereadores do município de Uberlândia, exercício 2009 e 2012, do teor dessa decisão. Transitada em julgada a decisão, encaminhe-se os autos ao Ministério Público junto ao tribunal para que avalie a necessidade de acionar o Ministério Público do Estado de Minas Gerais nos termos do disposto no artigo 32, inciso 6, da Lei Complementar Estadual número 102/2008. Ao final, como de praxe, arquivem seus autos. Conselheiro Maurício Torres. Com o relator, senhor presidente. Eu também acompanho o relator, ressalvando a minha compreensão divergente sobre a prescrição da pretensão ressarcitória. Então, fica aprovado o voto do relator, ressalvado o entendimento divergente do conselheiro Gilberto Diniz quanto à prescrição da pretensão ressarcitória. Eu agradeço a participação e autorizo a saída da doutora Alice Ribeiro de Souza. Tenha um bom final de tarde. Muito obrigada. Bom trabalho a todos vocês. Desculpem aos senhores. Com licença, então. Muito obrigada. Pois não.